Olá, seja bem-vindo à Escola da Pecan. Meu nome é Jonas Ellerhamann, sou pecanicultor e agrônomo. Esse vídeo tem por objetivo apresentar a você, produtor, técnico ou estudante, a forma prática de realizar a poda verde em plantas de Nogueira Pecan. Obviamente que, de acordo com a idade da planta, a poda ela tem alguns detalhes que devem ser observados. Por isso, nos próximos vídeos, vocês vão observar a poda no segundo, terceiro até o quinto ciclo. Saibam que a poda verde é um dos manejos necessários em pomares comerciais ou domésticos. Algumas pessoas depositam toda a sua esperança apenas na poda para que o pomar produza, mas isso não é correto. Você deve realizar a poda de inverno bem executada, fazer manejo de plantas daninhas, adubação, irrigação, manejo de pragas e doenças, manejo de plantas daninhas, enfim, existe uma leva de manejos que compõem a produção do teu pomar, que elevam a produtividade. Nesse slide aqui, eu organizei as fotos do primeiro até o sexto ciclo de uma planta de Nogueira Pecan. Percebam que a planta ela está bem desenvolvida, tanto no primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto ciclo. E isso é importante porque a poda verde, a poda de inverno e os outros manejos culturais, como adubação, controle de plantas daninhas, todos eles foram realizados adequadamente. Percebam que no primeiro ciclo a planta ela já tem aí um crescimento de 1 metro e meio, e lá no sexto ciclo você vai ter uma planta que tem em torno de 3,5 metros a 4 metros de altura, pelo menos. O tronco tem um diâmetro aí de aproximadamente 25, 30 centímetros. Já existem estruturas permanentes, como as pernadas, e essa é uma planta que tem capacidade e realmente produziu aí em torno de 1,5 kg. Mas aqui o objetivo não é debater a produção de acordo com a idade do pomar, mas sim mostrar a você que o manejo bem consolidado, como a poda verde, vai te trazer esse resultado. Notem que já no primeiro ano a planta precisa sim de poda verde. Não é correto dizer que o primeiro ano necessita pouca poda, não. Em algumas situações, quando você compra uma muda muito ruim, com um diâmetro muito pequeno ou com poucas raízes, aí sim a planta se desenvolve pouco no ciclo, 15, 20, 30 centímetros de crescimento. Quando você adquire uma muda com bom diâmetro, com pelo menos 2 centímetros de diâmetro, com bom sistema radicular, você tem um crescimento de 1 metro e meio, acompanhado com a expansão do diâmetro do caule. Então, você realizando a poda de inverno, que está apresentada em outros vídeos, e a poda verde, associada ao manejo mínimo do teu pomar, você terá esse resultado até o sexto ano. Notem que a planta não necessitou nos primeiros anos nem ser tutorada. Aqui no segundo ano tem um tutor, mas ele não está servindo de apoio para a planta, ele simplesmente serve de apoio para essa proteção contra animais silvestres. Então percebam que a poda e os demais manejos realizados adequadamente conferem ao teu pomar capacidade produtiva. E como você, produtor técnico, deve realizar a poda no primeiro ciclo, a poda verde. Eu organizei o slide dessa forma, que você tem o esquema e nessa foto você observa a planta. Por que eu fiz o esquema? Porque muitas vezes, devido à grande massa foliar da muda, a gente não consegue ver em detalhes os ramos, tá bem? Percebam então a figura A poda verde ela tem um momento para ser executado, vocês podem acompanhar nos outros vídeos, vou deixar no final do vídeo o link. Então, no primeiro ano, nós devemos eliminar todos esses ramos que estão em vermelho na figura B. Os ramos localizados de forma muito baixa, aí, entre 40 e 50 centímetros, você deve eliminar todas as brotações, tanto a brotação do cavalo como a brotação do enxerto, desde que estejam abaixo de 40 centímetros. Esses ramos que permanecem aqui, como na figura C, esses ramos mais baixos, eles podem permanecer na planta até atingirem o diâmetro de 1 polegada, 2,5 centímetros. Portanto, durante o primeiro ciclo vegetativo é muito difícil isso acontecer. Então, esses ramos que estão localizados acima dos 40, 50 centímetros, eles vão permanecer na planta e até o inverno seguinte. Eu não posso removê-los. Se eu removê-los, o que acontece? A planta entenderá, ou ela sofrerá um estímulo, de crescimento apical. Então a planta irá continuar crescendo em altura,
Porém, como você está eliminando esses ramos, o tronco da planta, da muda, ele não vai engrossar. Portanto, esses ramos devem ficar. Eu só elimino os abaixo de 40 centímetros. Outro ramo que deve ser removido são essas brotações abaixo do líder. Normalmente aqui existem 2, 3, 4 gemas. O líder é o ramo mais vigoroso, mas imediatamente abaixo brotam outras gemas, então deve ser eliminado. E notem que a poda verde ela se constitui de 2 execuções: eliminação de brotações, eliminação de ramos, e uma terceira é o desponte, caracterizado por essa linha vermelha. Quando eu realizo o desponte no primeiro ciclo? Quando essa brotação, quando o líder central atingir em torno de 40, 50 centímetros de comprimento, eu realizo o primeiro desponte. No ciclo, eu posso necessitar realizar 2, 3, 4 despontes do líder. Portanto, o primeiro desponte é feito quando esse líder atingir 40 centímetros, ele vai continuar crescendo. Quando ele atingir novamente mais 40 centímetros de crescimento, eu faço mais um desponte. E assim sucessivamente. Normalmente, no primeiro ciclo, são feitos 2 ou 3 despontes em mudas bem vigorosas. Essa foto aqui dessa muda, por exemplo, foi realizado 2 despontes. E os objetivos do desponte são aumentar o diâmetro do tronco da planta e também estimular a formação de ramilhos. Aqui não é possível ver, mas nessa planta já existem alguns ramilhos. Portanto, essa é a forma de executar a poda verde no primeiro ciclo. Eu peço para vocês acompanhar as mídias sociais e até o próximo vídeo.